E já vamos começar falando sobre o dia horribilis, que foi ontem. Dólar disparou, bolsa caiu, vários papéis sólidos também caíram, outros nem tão sólidos caíram, mas daí também não se pode surpreender. Como é que você viu aquele movimento de ontem, movimento muito ruim? Em parte, diz o ministro Haddad que é por causa dos Estados Unidos, disse que é por causa da tensão no Oriente Médio, mas a verdade é que a nossa lição de casa aqui não só não está sendo bem feita, como está sendo feita erradamente. E aí teve mais peso ainda, não? Tem. Na verdade, o Haddad, como bom matemático que é, ontem mandou essa, né? Ah, não, 2/3 desse movimento no dólar e nos juros é externo, né? É em Mensurou. função do mercado internacional, né? 2/3. Você vê que ele faz contas, né? Ele só não acerta resultados e fórmulas, mas ele tem tentado, coitadinho. E aí descobriu que a meta fiscal não ia dar para conseguir, não ia ser alcançada em 2025 e 2026, e teve um choque de realidade no mercado financeiro e entre os agentes econômicos no geral, né? O Focus, Boletim Focus também, que consulta ali os principais economistas do país, né? Ou pelo menos de instituições financeiras brasileiras, também reajustou ali a expectativa da Selic, que estava em 9% ao ano já há muito tempo, para 9,17%. O mercado financeiro precificando a Selic terminal, que é aquela taxa de juro final, quando o Banco Central terminar de fazer os cortes, onde estará a Selic? Para o mercado financeiro, na curva futura de juros, 10,25%. Se vocês lembrarem, lá no começo do ano, era 9% essa expectativa, agora está aí próximo dos 10%, que é o mercado indicando ou entendendo que o Banco Central não tem espaço para baixar os juros de uma forma mais contundente em função de um risco fiscal que pode alimentar uma inflação. Aí, gente, essas coisas não acontecem de hoje para amanhã. O mercado financeiro se antecipa a isso e começa a precificar essa inflação a mais já, hoje. Então, quando você olha lá para os títulos indexados ao IPCA, a gente já falou sobre isso aqui, aquele IPCA+, que tem no Tesouro Direto, você nota que o juro saiu de 5,90 alguma coisa para 6 e pouco. Então, não foi no juro a reprecificação. O que isso quer dizer? Que a reprecificação toda está sendo feita na inflação implícita, né, que é aquela diferença, quanto o mercado está achando que vai ser a inflação média para os anos futuros, que subiu. Então, o mercado está precificando mais inflação e, por isso, mais juros ou juros mais altos por mais tempo em função disso. Então, o Banco Central sem muito espaço para baixar os juros. Por que eu estou falando tudo isso? E aí as pessoas falam, não, mas ninguém entende esse negócio, né? O que a gente tem que entender aqui é o seguinte: existe um problema fiscal que é o governo gasta mais do que arrecada. E o governo pensou que conseguiria arrecadar mais. Não porque gastaria menos, só porque arrecadaria mais mesmo. É tipo chegar para o chefe e dizer, chefe, fiz um monte de dívida e agora eu preciso de um aumento de salário. E o chefe, às vezes, olha para você e diz, aqui não, violão, não vai rolar aumento, que foi mais ou menos o que o Congresso falou para o Executivo no caso do aumento de impostos e fim de benefícios, etc. e tal. Não porque o Congresso, também não sejamos bobos, não porque o Congresso está defendendo que não pode mais cobrar imposto, é super liberal, não tem nada disso. É porque imposto pega mal, é ano eleitoral e ninguém quer segurar essa batata quente, né? Então, ontem foi o segundo dia de choque de realidade, hoje o mercado um pouquinho mais tranquilo, já estopou, né? O que a gente, como falam aí o pessoal do mercado, já estopou as apostas que iam para outra direção e as coisas com um pouquinho mais de normalidade hoje. O Haddad está mentindo quando diz que tem influência do cenário externo? Não, está falando a verdade, realmente tem influência do cenário externo. Mas não 2/3, né? 2/3 é a matemática do meu querido Fernando Haddad. Aliás, só completando aí, muitos desses prognósticos de aumento de inflação vêm, inclusive, do aumento do dólar, já que o dólar pauta vários insumos que são consumidos aqui no Brasil, inclusive, mas não apenas, petróleo,
tudo que é importado, que vem para cá, mesmo que venha da China, vem cotado em dólar. Então, tudo isso acaba entrando no valor futuro do Brasil. E outra coisa que se comenta, aliás, me corrija se estiver errado. Isso, e impacta a inflação. O dólar impacta muito a inflação também. Exato, justo. E outra coisa também que estaria ocorrendo é que se sedimenta cada vez mais um sentimento que a taxa de juros, que hoje está em 10,75, talvez não caia mais tanto assim. O pessoal estava falando que ia cair para 9, quem sabe até 8,5, 8,75, isso jogando para 2025. Talvez isso já não aconteça, pelo menos não na gestão do Roberto Campos Neto. Aí depois, quando tiver o novo presidente do Banco Central no começo do ano que vem, vai ser uma bancada, digamos assim, de amigos do governo, daí talvez caia na marra com consequências imponderáveis. Mas enquanto tiver Roberto Campos Neto, com esses números nacionais e externos, talvez a nossa taxa de juros caia menos, não é isso? É isso, é exatamente isso. O Roberto Campos tem indicado isso, ele falou disso várias vezes, falando, olha, o fiscal, a meta fiscal, a mudança de meta fiscal não é positiva porque ela aumenta o custo da política monetária. Quando ele fala custo da política monetária, ele quer dizer que ele precisa de juros mais altos para ter o mesmo efeito na economia. Qual é o efeito que os juros buscam na economia? É travar a economia para que os preços caiam e aí você controla a inflação. A lógica, aqui super simplificada, obviamente, é que com o juro mais alto, as pessoas se endividam menos e isso faz com que quem vende, né, ou quem produz, venda os produtos por preço mais baixo. E aí você acaba, ou segurem o preço, segurem um possível aumento de preço, um reajuste de preço por mais tempo. E aí você consegue segurar o ímpeto inflacionário, porque a inflação ela é um elemento que vai tomando velocidade conforme ela vai acelerando, né? Então ela acelera cada vez mais porque ela acelerou antes. E a lógica aqui é a seguinte, olha, como eu sei que o preço dos meus insumos aqui, dos meus produtos, para fabricar os meus produtos, vão ficar mais caros esses preços, então eu já aumento o preço de venda do meu produto e isso é uma bola de neve. E é esse que é o problema com a inflação e é isso que o Banco Central está tendo que lidar e o fiscal não está acompanhando no Brasil, né? Aquela história de que não, já falei isso várias vezes, o Lula lembrava sempre durante as eleições que não precisa de lei, não precisa de teto, não precisa de nada, basta a minha palavra, né? No fio do bigode, o Lula garantia superávit primário em todos os anos do governo dele, porque tinha sido assim nos outros 2 mandatos. Pois bem, não tivemos em 2023, não teremos em 2024, quiçá teremos algum superávit em 2025. Mas, Rodrigo, por que isso é importante? Isso é importante porque se você não consegue pagar as suas dívidas, as suas contas, você tem que se endividar mais. Quanto mais você se endivida, menos crível é que você vai pagar as suas dívidas e aí quem te empresta dinheiro começa a cobrar juros mais altos. Quem perguntou se isso era importante era a velhinha de Taubaté, Rodrigo? Não, era Rodrigo, que é importante. Parecia a velhinha de Taubaté. Parou outro dia aqui na Paulista, sim, próximo ao ponto de ônibus, e aí falava assim, mas Rodrigo, por que é importante isso que você está falando? E aí eu expliquei isso com a comissão. Aí você respondeu, assista no meio-dia em Brasília dessa quarta-feira. Exato. Foi o que eu pensei.